Olá, futuras e futuros escritores infantis. Meu nome é Andréa Diogo, sou escritora e ilustradora e ajudo pessoas como você que sonha em se tornar um escritor a publicar o seu primeiro livro infantil de modo tradicional. Bem, se você deseja se tornar um autor infantil, fique atento ao tema de hoje. 6 crenças que podem te atrapalhar nessa jornada ou fazer com que você desista se você já tiver iniciado. Primeira crença: minha história irá se tornar um best-seller. É muito bom ter confiança e autoestima, mas calma no ritmo dessa escrita, porque as coisas não são bem assim. Estamos falando de histórias infantis, e se você está começando, vale a pena nivelar novamente o grau da sua expectativa para um mais modesto e realista. Por que eu digo isso? Qual é a razão disso? Apesar do mercado literário infantil estar em crescimento desde 2015, vale a pena lembrar que a nossa realidade faz com que ele caminhe assim um pouco mais devagar, né? E ainda tem o fato de concorrentes com material do universo Disney, por exemplo, com preços difíceis de serem batidos. Mas vamos ao fato que vai te dar uma ideia mais realista. A Câmara Brasileira do Livro considera nessa categoria de best-seller um título que tenha vendido 15 mil exemplares, não especificando em quanto tempo exatamente. Diferente do que acontece, por exemplo, em outros países. Mas você precisa saber que, ainda de acordo com a Câmara, a média de tiragem de livros no Brasil é de 2.500 exemplares. Se você está atento, então você deve ter notado a diferença entre os números. Então, colocar uma expectativa de autor best-seller sobre os seus ombros podem levar você a uma grande frustração e não ver o valor real do seu feito ao vender um determinado número de exemplares que não necessariamente sejam 15 mil. Segunda crença: é preciso viver cercado de crianças por todos os lados para ter inspiração. Não necessariamente. É claro que as crianças elas podem ser fontes para ideias de aventuras e história e tudo mais, mas nem todas as ideias dos escritores vieram exclusivamente do contato frequente com os pequenos, com crianças. Se estar em constante convívio com crianças fosse o critério para fontes de história, todos os profissionais que atuam com crianças ao longo do dia, das semanas, dos meses, enfim, eles se tornariam escritores, pois estariam vivendo num ambiente perfeito, repleto de ideias que resultariam em histórias maravilhosas. Mas nem todo acontecimento que envolve uma criança é potencialmente significativo para compor aí uma narrativa, uma história, ou mesmo que a maior parte dos acontecimentos que envolvam sejam interessantes, na verdade depende muito mais da observação atenta por parte do aspirante a escritor ou do autor que já está formado, né? Enfim, de perceber esse acontecimento como algo de grande potencial. Quando nós falamos de narrar uma história, o campo para a criação de personagens ele é bem amplo, podendo abranger animais, objetos, formas, ou seja, o insight ele pode acontecer a partir da observação de diversas situações que envolvam contato direto, que não envolva, né, perdão, o contato direto ou constante com crianças. Então, vale a pena não se prender a este fato. A terceira crença, ela chega a ser até engraçada. Bom, então vamos a ela. Eu convivo com os meus filhos e os meus sobrinhos, então eu conheço muito bem o público infantil. Não se engane. Primeiro, é bom lembrar que no caso desse grupo, na grande maioria das vezes, né, filhos, sobrinhos, eles comportam-se de modo a preencher uma certa expectativa que eles, de certa maneira, já conhecem, já está ali predeterminada, até pelo amor, pela reação afetiva. Então, esses laços de afeto, eles irão estar presentes no julgamento de valor. Vamos dizer assim, as histórias que partirem de você, principalmente se já houver um hábito formado neles, de você contar as histórias criadas no momento ali para ele ou para ela,
Então, talvez não ajude muito se nomear como autor, né, daquela história e pedir para ela a opinião, depois de contar. Porque ela pode ali, né, estar mais preocupada em te agradar com a opinião dela do que ser uma ouvinte crítica ou um leitor crítico, enfim. Não significa, né, claro, que ela será mantida a parte aí da sua criação. Você pode simplesmente, naquele momento, não dizer que foi você quem escreveu ali a história. Enfim, acho que pode ser mais, vamos dizer assim, autêntico a resposta. É uma delícia, né, que filhos e sobrinhos amem as nossas histórias, mas nós precisamos de mais olhares críticos, além dos infantis, da própria família, olhares que não sejam assim tão tendenciosos de amor e admiração. Então, conhecer o público infantil significa, na verdade, que você vai estar atento às crianças em geral e ao maior número possível delas, nos respectivos ambientes delas, né? Em praças, em parques, em festas, em shoppings, enfim, quais são as brincadeiras, o que elas gostam, como que elas se comunicam, o que elas falam, como ela interage com o adulto, como ela interage com uma outra criança. Isso ainda ficando atento que as interações são diferentes. Uma criança interage de uma forma com uma criança que é da idade dela, e ela interage de uma outra forma com uma criança que é mais velha. Então, o seu público de observação ele precisa ser maior do que os seus filhos ou os seus sobrinhos. A quarta crença, ela diz muito a respeito, na verdade, da inexperiência, né? Tive uma ideia inspiradora, a história já está pronta. Calma que agora o engano está bem grande. É fato que cada escritor tem aí as suas particularidades em relação à sua forma de criar, de escrever, de registrar, enfim. Tem aquele que, ao ter a primeira ideia, ele irá sentar e escrever ela toda de uma vez, do início ao fim, né? No que a gente diria em uma sentada, vamos dizer assim. Mas, de um modo geral, quando o escritor tem um insight sobre algo que é capaz de levá-lo a ver, né, por assim dizer, uma história em potencial ali naquilo que ele percebeu, e mesmo que ele tenha uma ideia do final naquele exato momento, na verdade, o insight ele é um fragmento que é percebido como potencial. Isso não significa que a história está pronta. Ela irá exigir novas visitas, autocrítica, ajustes. É claro que aqui nós estamos falando sobre a escrita criativa como um trabalho, ou seja, de alguém que realmente está disposto a iniciar uma jornada na carreira de escritor infantil, criando narrações. Então, você precisa ver que se trata de um processo em construção. E às vezes o campo das ideias, né? Quando a gente imagina, aquela história, ela é perfeita. Ela tem tudo que ela precisa. Mas quando a gente passa ali para o papel, enfim, registra, essa escrita ela não funciona tão bem. Às vezes ela não traduz com nitidez a forma como nós visualizamos. Daí a necessidade de revisitar, reescrever trechos, excluir outras partes, acrescentar algo que você não tinha percebido anteriormente como potencial, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Você não pode perder de vista que você está escrevendo para crianças, né? Para os pequenos. Então, esse texto ele precisa ser capaz de acionar imagens mentais nestes leitores. Porque por mais que o livro ele tenha ali as suas ilustrações, você precisa entender que essa ilustração é o casamento do texto com a imagem. E estas imagens, elas só foram pensadas, elas só foram criadas porque havia um texto. Então já existia uma guia, vamos dizer assim, para o nascimento e a organização dessas imagens. E um dos importantes papéis dela, além de chamar a atenção para o seu livro, junto aos outros, né? Enfim, é de potencializar
a percepção dessa criança sobre aquilo que está sendo contado, preencher lacunas de imagem e até mesmo ajudar nessa visualização mental dos acontecimentos que estão sendo narrados. Por quê? A criança, ela tem o seu tempo, né? E de acordo com o conhecimento que ela tem, aquilo que ela já viu, aquilo que ela já experimentou, é que vai ajudar com que ela forme essas imagens mentais no momento em que ela está lendo ali a história, ou que a história está sendo contada. Então, a ilustração, ela vem como uma forma de potencializar esse texto, né? Então, às vezes, ela dá até direcionamento, vamos dizer assim, visual. Mas o seu texto precisa ter essa força por si só, de levantar, evocar essas imagens para a criança. Vamos à quinta crença, e ela é ótima. É fácil escrever para criança. Ai, então eu preciso te perguntar, de onde foi que você tirou isso? Não é verdade. Se você leu em algum lugar essa informação, eu te aconselho a suspeitar, ok? Pensar que algo é fácil pode te levar a uma ideia errada de que é algo que não demanda esforço. Qualquer um poderia fazer, né? E fazer inclusive com excelência. Ou pior ainda, pode te levar a pensar que dá para fazer rápido, né? E eu poderia até te listar assim uns 10 motivos para te mostrar que não é fácil. Mas para não alongar muito, eu vou falar sobre o aspecto mais geral, que é o do texto, né? Então, poucas pessoas pensam ou observam que na literatura infantil, assim como na literatura adulta ou de jovem adulto, né? Existem os gêneros. Sim, existem gêneros. Tem as histórias que são contadas em forma de poesia, aquela que é em forma de ficção científica, uma ficção histórica, literatura fantástica e até o romance infanto-juvenil. Ou seja, tem gêneros. Onde é que o seu texto se encaixa? Qual é o seu estilo ou o seu gênero? É claro que ao definir um estilo ou gênero, não significa que você vai estar preso a ele, né? Porque quando o assunto é criação e arte, então assim, a gente sempre tem essa liberdade de andar por mais de um caminho e de a gente voltar para aquele que a gente mais gostava, ou o que a gente mais gosta. Então, escrever para criança também exigirá de você a busca de conhecimento, pesquisa, porque existe uma infinidade de temas. Mas sempre pergunte para você mesmo: você está preparado para falar sobre aquele tema específico? Porque quanto mais você souber a respeito de um tema, maior é a chance de você falar com credibilidade e do jeito certo sobre aquele tema. Então, não adianta, por exemplo, você ter uma história maravilhosa se você está totalmente errado sobre o direcionamento. Ou seja, para qual idade é a sua história? Qual é a faixa etária? Né? O seu texto ele é adequado para aquela idade? Porque, com certeza, se você não souber, o vocabulário usado ele pode passar a ser aquém ou além do seu leitor. E é onde o seu texto, a sua história não irá agradar. As personagens, elas podem até mesmo, por esse motivo, se tornarem muito complexas. E não vai abrir ali um espaço para a criança se identificar com algum daqueles personagens da sua história. E ela vai dizer que a história é chata, que ela não gostou. Você já se perguntou por que a maioria das histórias infantis, elas têm poucos personagens? Já se perguntou a esse respeito? Um dos aspectos pelos quais a narrativa ela é tão poderosa e ela é tão encantadora é que ela permite que para o leitor, um espaço ali para ele se reconhecer naquela vivência, em algum sentido. E isso para a criança é extremamente importante. Agora, imagina também só você conseguir prender a atenção e o interesse dessa criança, né, que faz parte de uma geração cercada por uma infinidade de estímulos visuais e sonoros
como essa nossa geração, desses pequenos. Então, não é uma tarefa nada fácil, né? Você tem que concorrer com o fascínio desses meios digitais. Você quer rever agora essa sua crença? É uma boa hora. A sexta crença também é ótima. Se você tem ela, você precisa jogar fora, ou você vai precisar conviver com o fato de que possivelmente pessoas leigas terão essa crença sobre você quando você se tornar escritor infantil. Eu não vou dizer se, porque se você está determinado, você realmente vai se tornar um escritor infantil. Mas você precisa saber que muita gente vai pensar, vai ter essa sexta crença, que é tananana, os tambores. Vou me tornar escritor infantil, né? Vou me tornar rico sendo escritor. Eu só posso te alertar para você ser muito cuidadoso com essa expectativa. Pode ser que isso venha acontecer. E se acontecer, vai ser ótimo para você, mas infelizmente eu preciso esclarecer que na maioria dos casos isso não acontece, tá? Prova disso é que você vai encontrar escritores que são até personalidades bem conhecidas no meio artístico em geral, e não, eles não estão ali para divulgar seus livros, mas sim para pagar os boletos e as contas de cada mês da vida de qualquer ser humano normal, né? Então, basta você lembrar a diferença dos números lá da primeira crença, lembra? Então, existe ainda o fato de que o percentual de pagamento por capa de livro vendido, né, por título, é no máximo de 15%, na melhor das circunstâncias. Mas na maior parte das vezes, esse valor, na verdade, vai variar de 5% a 10%, dependendo de uma editora para outra. Existem autores infantis nacionais, claro, que vivem da sua escrita. Existe? Sim. Mas nós estamos falando, no geral, de autores que são consagrados, que foram consagrados lá atrás, quando o processo era outro. Quando havia menos editoras e selos prestadores de serviço não existiam. O conceito de impressão sob demanda nem sequer havia sido imaginado ainda. E você deve somar a isso ainda o fato de que a maioria deles tiveram vários títulos traduzidos para outros países, com uma cultura de pagamento de direitos autorais que é mais firme, né, por assim dizer. Então, na ausência de uma palavra melhor. A época também na qual a reprodutibilidade ou a pirataria, ela não era de tão fácil acesso quanto é hoje. Se você se fixar a essa razão de ser rico como motivo para se lançar na carreira de escritor, principalmente no escritor infantil, as chances são de que você desista nos primeiros desafios ou ao menor sinal de problema no céu. Como eu já falei uma série de coisas, e só para relembrar, eu destaquei alguns pontos sobre as crenças e a realidade. Então, vamos relembrar agora a esse respeito. Então, existe a crença e, na verdade, existe a realidade. É quase aquela coisa que a gente vê hoje, expectativa versus realidade. É mais ou menos isso. Então, primeira crença, sobre ser um autor best-seller. Pode ser que isso aconteça, e se acontecer vai ser ótimo, meus parabéns, mas não tem expectativas tão altas assim, porque os números revelam que é um pouco mais difícil de conseguir ser um autor best-seller logo de primeiro. Que os números são esses? A Câmara Brasileira do Livro, ela estima, né, coloca nessa categoria de best-seller aquele autor que venda 15 mil exemplares. E, em contrapartida, ela coloca também que, de acordo com os dados, a tiragem média no Brasil são de 2.500 exemplares. Então, há uma diferença aí, né, considerável entre o que é impresso e o que é vendido. Mas pode ser que aconteça, não se desanime, é possível. Só não espere que isso aconteça de novo logo de primeira. Assim você não vai se frustrar
e não vai deixar passar o mérito de quantas unidades você vendeu, ok? Segunda crença: viver cercado por crianças para estar inspirado. Na verdade, você não precisa viver cercado por crianças. Você precisa prestar atenção aos acontecimentos que irão aí inspirar os insights, né? Porque na verdade vai depender muito mais da sua capacidade de atenção e observação do que necessariamente estar aí em contato constante com crianças. Por exemplo, você pode ver algo corriqueiro no dia a dia que aconteceu com algum pet seu ou de alguém, enfim, e isso pode servir de inspiração para que você crie uma história que vá ali ser voltada para a criança e que não foi inspirada pela criança em si, pelo convívio com a criança. Terceira crença: conheço bem o perfil infantil porque eu já tenho filhos e tenho sobrinhos. E não é bem assim. Na verdade, para você conhecer o público infantil ao qual você almeja atingir, né, para quem você vai escrever, você precisa aí de uma observação atenta do maior número possível de crianças, né, fora do seu ambiente familiar. Quarta crença: tive uma ideia, então a minha história já está pronta, eu já sei tudo sobre ela. Você até pode saber, né, potencialmente naquele primeiro momento, mas para quem sonha ser escritor, você precisa trabalhar revendo o texto, ajustando, descobrindo se ele funciona como foi imaginado, melhorando pontos, etc. Então é um trabalho. E trabalho é processo nesse caso, de criação é processo. Quinta crença: é fácil escrever para criança. É claro que não é algo impossível, algo extremamente difícil. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não é um fácil que qualquer pessoa faria com excelência. Escrever para criança exige conhecimento para você ser assertivo sobre idade, tema, personagens, linguagem, estrutura narrativa, gênero literário, ou seja, demanda sim pesquisa, tempo e esforço. Sexta crença: vou ser rico como escritor. Essa eu me divirto muito. Se você for rico como escritor, se você se tornar rico, ótimo, vai ser maravilhoso. Mas, de novo, tem uma expectativa mais realista. Por quê? Esse não deve ser o seu motivo para se tornar um escritor. Porque a nossa realidade, ela apresenta aí uma série de fatos que vai tornar mais difícil você viver única e exclusivamente da escrita. Você vai precisar de anos aí de trabalho. Então, você tem que levar em conta também que o percentual pago é de 5 a 10%, né, na maior parte das vezes, sobre o valor da capa. Então, se o seu livro custar R$ 48,00, por exemplo, você vai receber 5 a 10%, dependendo da editora. E em casos assim menores, a editora pode ter um teto máximo de pagamento de 15%, mas esse realmente é o teto máximo. E você ainda vai precisar lidar com a realidade, né? Quando eu digo você, tem a ver também, na verdade, com as editoras, né? Para você compreender um pouco como funciona esse processo. Você vai enfrentar a concorrência com franquias poderosas, né? E famosas como a do universo Disney, que tem um material de excelente qualidade, sendo vendido por preços realmente muito baixos, né? Que torna assim, a concorrência muito difícil para as editoras nacionais. Então, é bom ter tudo isso em vista. Esse foi o nosso resumo. Então, eu espero que você tenha se divertido desvendando aí essas crenças. E se você conhece alguém que tem alguma delas, acende a luz para essa pessoa, né? Você até já imagina como. Sejam todos bem-vindos para deixar aí o seu like ou compartilhar esse vídeo, comentar ou deixar a sua dúvida. Eu prometo que vou me esforçar para responder ao maior número possível de dúvidas, certo? Quem sabe possa se tornar aí tema para o próximo vídeo. Eu te vejo no próximo.